pessoal. Com vocês, a palavra. Fernando, faça as honras, pode começar. Vamos lá então. Muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde. O bom é que no Zoom, quando o pessoal não está com a câmera ligada, a gente pelo menos sabe o nome de cada um, né? Então, é só isso, o nome da pessoa diz muito sobre ela, né? Isso eu acho incrível. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, interactianos também. E opa, acho que deu uma interferência. E então, inicialmente me foi convidado para falar sobre engenharia elétrica. E por que isso daí? Eu sou engenheiro eletricista de formação. Só que quando a companheira Angélica ela me pediu um título para esse momento de fala com vocês, eu não vou estar mostrando PowerPoint nem nada, quero conversar com cada um de vocês. A gente está aqui em 20. Então, ela me pediu um título para esse momento de fala e eu de pronto pensei, o que faz o seu olho brilhar? E por que isso? Porque eu acho que a gente, talvez vocês, interactianos que estão aqui, vocês acabem se identificando um pouco com isso. Porque às vezes a gente é forçado mesmo, a decidir o que a gente vai ser pelo resto das nossas vidas aos 16 anos, aos 17 anos, aos 15 anos. E, poxa, a gente é muito novo para decidir certeza exatamente do que para o resto de nossas vidas. E eu me vi nessa situação aos 16 anos. Aos 16 anos, eu fiz eu estava fazendo o PACE, que era o ingresso do FSE, seriada, né? No final de cada ano do ensino médio, a gente fazia uma prova, como se fosse um vestibular só daquele ano, né? E daí, então, acabei não indo pelo PACE, fiz vestibular também e passei na tal de engenharia elétrica. Bem, era bem do que eu imaginava. Eu acredito que aqui os meus colegas engenheiros, o Luander, o Gustavo, eles devem a mesma coisa, que quando a gente entra na engenharia, a gente pensa que a gente já vai estar entrando direto com a mão na massa, na prática e tudo mais, só que não é bem assim que acontece. A gente entra lá na cadeira de cálculo A, segunda-feira, 7h30 da manhã, depois vem física 1 e assim por diante. É tudo muito abstrato. E ao longo desse tempo eu fui fazendo engenharia elétrica e algumas vezes eu achava que eu gostava, às vezes eu achava que eu não gostava. Mas na maioria das vezes, mesmo quando eu estava gostando, o meu olho não brilhava. Não brilhava. E nesse meio tempo, ao longo da graduação, entre várias reprovações, eu reprovei bastante na faculdade, entre várias reprovações, eu percebi, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu me dei conta disso, eu já estava quase no final do curso. E nesse momento também eu estava envolvido com uma série de outras coisas, porque eu fundei uma empresa que acabou não dando certo, né? Mas ali na empresa eu aprendi muito e eu vi que dessa parte de gestão eu gostava. Então surgiu uma oportunidade no mestrado em engenharia de produção. Eu disse, oxe, peraí, eu já tinha trabalhado com pesquisa, eu estagiei no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial por 2 anos, e eu disse, não, peraí, vamos para o mestrado em engenharia de produção, vamos conhecer a engenharia de produção. E na engenharia de produção eu me encantei, porque o meu orientador, ele trabalha na área de inteligência organizacional, mensuração de desempenho. Então, a minha ideia foi trabalhar em startups, que eu tive uma startup que não deu certo, trabalhar de riscos organizacionais. E aí foi muito legal, porque aí eu comecei a me encaixar e entender um pouco isso tudo que é engenharia de produção. Só que aí sempre vai ter alguém, se vocês seguirem por esse caminho de mestrado, de doutorado, que vai perguntar para vocês, tá, não trabalha, só estuda. Não trabalha, só estuda. Só que, na verdade, pesquisa é uma ação de engenheiro também. E foi na pesquisa, e eu particularmente acredito que precisa ser aplicada, a gente está ali para resolver problemas. A missão do engenheiro é resolver problemas. E através da pesquisa, a gente está solucionando aquele problema do dia a dia, mas a gente vai estar pensando os problemas de uma maneira macro. E então, ali eu acabei me encantando na engenharia de produção. Terminei o meu mestrado e fui para o doutorado, né? Só que daí eu comecei a entender ainda, eu pensava
engenharia de produção, na essência, era isso, era trabalhar a inteligência organizacional, só que não. A engenharia de produção, o profissional, o engenheiro de produção, ele tem que gerenciar recursos humanos, financeiros e materiais também, com o objetivo, enfim, de uma empresa, de uma organização, com o objetivo de aumentar a produtividade dessa empresa e aumentar a rentabilidade também dessa empresa. Quando que eu fui perceber isso? Quando surgiu um edital para ser docente na Escola de Administração da Universidade do Rio Grande do Sul. Até então, pessoal, a nossa vida, vejam bem, vocês estão aí na faixa até 18 anos, até 17 anos, e eu disse para vocês no começo que é difícil a gente escolher algo com 15, 16, 17 anos, algo que a gente vai ser o resto da vida. Mas a nossa profissão, a nossa vida, ela vai se moldando e a nossa profissão vai junto. Então, eu ainda na pesquisa eu pensava, será que eu vou me trabalhando com pesquisa, com pesquisador? Só que aí nesse meio tempo de tudo isso tem uma variável que vocês têm também, que foi chamada de Rotaract, de família Rotária. Na família Rotária eu consegui desenvolver muito essa interação de conversar com outras pessoas, de passar a mensagem para outras pessoas. E então, quando me surgiu essa oportunidade da URGS, eu estudei pra caramba e fui lá e passei como professor substituto. Na escola de administração, eu, engenheiro eletricista de formação, mestrado em gestão, e daí estava doutorado também e entrando na escola de administração. Só que aí vem muito assim, unir a teoria com a prática. Eu já vivi, eu já tive empresa, e isso a gente acaba vendo no dia a dia como é que era. E a minha missão lá era trabalhar a parte de gestão da produção. Bem isso que eu falei para vocês. Bem isso de gerenciar recursos materiais, humanos, financeiros, para aumentar o desempenho de uma organização, de uma empresa. E aí sim, ali eu me encontrei. Ali eu vi que eu estava no caminho. E sabem por quê? Porque eu adorei dar aula. Eu adorei encarar aquelas turmas de 50, de 40, às vezes até de 60 lá na URGS, foram 2, e ali o meu olho brilhou. Ali o meu olho brilhou, talvez refletindo o brilho nos olhos de todos aqueles alunos que estavam ali. Pessoal que vem com bagagem já, o pessoal que está na faculdade, e lá em Porto Alegre eu vi com uma pegada diferente, por exemplo, da UFSM. Lá na UFSM a gente fazia, não, o pessoal alegre, todo mundo assim, ó, que passava o dia inteiro trabalhando, levantava às vezes assim, e estava lá de noite ouvindo aula, interessado, perguntando, trazendo as suas experiências. E aí sim que meu olho brilhou. Então, eu venho dizer para vocês assim, que no momento que vocês estão dentro de um curso, talvez vocês achem que não é o certo, pode ser engenharia, pode não ser, não se desesperem, isso é normal. É normal, é perfeitamente comum que a gente se questione sobre isso. Se é o caminho certo que a gente está, se não é. Mas mesmo assim, lá dentro, algo que mais vão tirar de vocês é o conhecimento, é as experiências que vocês vivem. E dessa forma, vocês vão poder conseguir transformar aquilo que não gostam, talvez que não faz o olho de vocês brilhar, em algo muito legal. Agora, no meu doutorado, eu já voltei a unir a engenharia de produção com a engenharia elétrica. Eu estou trabalhando na parte de identificação de uma coisa chamada perdas não técnicas em distribuição. O que é? Gato de eletricidade. Tá? Eu estou trabalhando na edição disso, de gato de eletricidade, basicamente. E está sendo muito legal. Aquilo lá da elétrica, que não me brilhava o olho, agora brilha. Então, o objetivo é isso. Agora, eu particularmente gostei muito de pesquisa e docência, e é algo que eu queria mostrar para vocês que dentro da engenharia é possível. Vocês gostam de ensinar, de passar, de ir a fundo num problema, vocês têm oportunidade dentro da engenharia também. Pode ser na engenharia de produção, controle de automação, civil, enfim. O importante é a gente fazer o olho da gente brilhar, é a gente gostar, a gente está ali porque a gente quer. Então, dessa forma, eu fico super à disposição de vocês para ter dúvidas nessa área, tá? E se por acaso alguém seguir por esse caminho e ouvir algum dia, mas tu só estuda, tu não trabalha, não, trabalha bastante sim, e trabalha resolvendo problema de grande proporção para transformar a sociedade, transformar as empresas, as organizações como um todo.
Certo? Muito, muito obrigado aí, fechando exatamente no meu tempo para que eu quero o Luander e o Gustavo também. Valeu! Muito obrigada, Fernando, por compartilhar conosco um pouquinho da tua experiência, da tua história. E agora, então, os meninos seguem com esse segundo momento da engenharia. Gustavo, tu quer começar? Quer falar de mim? De repente eu sigo até por ter pego um pouco essa parte da UFSM aí, acho que acredito que eu e o Xavier, a gente até compartilhou alguns professores aí da UFSM, então eu sigo. Vou tentar compartilhar minha tela aqui só para me guiar. Deixa eu ver se eu encontro aqui a minha apresentação. Aqui. Coisinha simples, rápida, tá? Então só um pouco, estão conseguindo enxergar? Tudo ok. Tá, beleza. Tudo certo. Então, vamos lá. Bom, me apresentando então, tá? Tenho 24 anos, formei em 2018 também na UFSM aí, tá? Da UFSM saí, fui trabalhar na Biotecno aí de Santa Rosa, tá? Uma empresa que trabalha com câmaras de vacinas, tá? Fiquei 2 anos e meio e saí há 3 semanas atrás para trabalhar na Nexus Evolution Systems, aqui em Criciúma, Santa Catarina, tá? Onde eu estou trabalhando agora com desenvolvimento de softwares para automação industrial. Beleza? Falando bem especificamente do curso e depois eu vou entrar nesse assunto que o Xavier falou sobre a faculdade e tal, sobre brilhar o olho, e eu compartilho com ele dessa visão. Falando um pouco o que é, o que envolve esse controle e automação, que é a pergunta que eu mais ouço dos meus familiares, às vezes, aí que estão comigo, me conhecem, sabem que eu faço formado, e no dia da minha formatura, inclusive, estavam me perguntando, mas o que tu vai fazer? Tá, então aqui umas imagens rápidas aqui. À esquerda, a eletrônica, tá? A automação envolve muito eletrônica, tá? Aqui, essa figura central acima é um controlador lógico programável, largamente utilizado em indústrias aí para automação de plantas, seja na parte de grãos, seja em portos, seja em fábricas, por exemplo, em Santa Rosa, a Cameira aí, que trabalha com óleos, né? Aqui um sistema em escada, um sistema de controle e supervisão aí do lado direito, tá? Que é a distância para você ver, você monitorar e agir sobre um processo industrial. À esquerda embaixo, talvez o assunto que mais o pessoal antes de entrar na faculdade fica, poxa, isso deve ser muito maneiro, que é robótica, tá? Ao centro aqui um microprocessador, um microcontrolador. Depois eu vou mostrar aqui na físico, aqui eu tenho um rapidinho para mostrar para vocês. Também é outra coisa que envolve, né, programação de microcontroladores, assim na elétrica também, né, se vê isso aí. E também aqui eu coloquei esse ícone aí que representa um pouco de deep learning, aprendizado de máquina, que são coisas assim extremamente atuais e que vou dizer para vocês que eu tenho um conhecimento muito raso, não trabalhei com isso, não é minha área do conhecimento, tá? Mas envolve também. Bom, aqui, 2 assuntos totalmente atuais. Indústria 4.0, a chamada quarta revolução industrial, que está em voga agora. E IoT, tá? Em português, internet das coisas. Fala em comunicatividade das coisas. Nossa casa conversando com o nosso carro, mandando pelo celular a nossa cafeteira ligar e afins e tal. Monitoramento da energia em casa, como é que tá a qualidade da energia, o gasto de energia. Tudo isso, vamos dizer assim, se comunicando, conversando, essas variáveis conversando, a gente tendo casas inteligentes, né? Se você for pegar 15 anos atrás, o mundo era muito diferente do que é hoje, então a evolução tecnológica ela vem arrebentando aí, tá? Mercado de trabalho, então, é muito amplo, acho que para todas as engenharias é assim, né? Os colegas compartilham desse pensamento. Eu tenho falando das pessoas que eu conheço, que se formaram comigo, ou que estudaram comigo e tal, ou que eu conheci ao longo da minha caminhada. Tem gente trabalhando na indústria, tem gente trabalhando com energias renováveis, eólica, energia fotovoltaica, né? Principalmente em pesquisa, nesse caso, né? Que hoje em dia é uma coisa que os grupos de pesquisa estão muito envolvidos aí, né? Desenvolvimento de software, aplicativo e afins, robótica, até em bancos, né, tem muita demanda para esse tipo de profissional, essa parte de dados,
ou até desenvolvimento de aplicativos aí, quem tem banco online aí sabe que hoje em dia tu faz tudo por aplicativos e páginas web, né? E aí o que eu ia falar, o que eu vou falar é mais que é o como chegar lá, né, cara? Acho que essa é a parte que até eu quando estava no ensino médio lá e vieram falar sobre 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 cursos, faltou um pouco isso, né? O caminho para chegar na profissão, né? E tem muito disso, tu chega com uma visão da universidade que tu vai que tu vai chegar lá pô, vai ser, pô, automação, pensei, vai ter uns robôs na parede aqui, deve ser uma coisa muito doida. Na verdade, não é bem assim. A gente chega, então, toma umas pancadas com muita matemática, muita física, tá? Que são conhecimentos essenciais para nivelar o cara, para ele chegar bem mesmo no curso, nas disciplinas, porque, assim, nas específicas, falando de controle, por exemplo, né? A elétrica também trabalha muito com controle. Controle clássico é matemática aplicada, muita matemática. Robótica, pasmem, é muita matemática. É muita matemática, envolve alguns conceitos de álgebra bem complicados. E programação, então, que é também algo que assusta um pouco às vezes. Eu me assustei. Eu tentei trocar de curso, inclusive. Eu digo para vocês que eu quase troquei de curso. E quando veio, eu estava me formando. Quando veio, passou. Programação é um assunto que assusta bastante, tá? Ainda é uma coisa que não, no ensinos básicos ainda não entrou, mas vai entrar, isso eu garanto. Eu acho que daqui uns anos vai estar no ensino médio. Aí eu já vejo algumas escolas até de Santa Rosa aí falando sobre o assunto. Acho muito legal isso, muito válido. Enfim. E física também, né? Física é um negócio que assusta as pessoas, assim. A gente vê o índice de reprovação altíssimo. O curso de engenharia tem índice de reprovação altíssimo, tá? Eu estava até pensando ontem nos meus colegas que entraram no curso e que terminaram, cara. Então, muita gente não terminou ainda e não tem demérito nenhum nisso, na minha visão. Não serão profissionais piores por isso. Muita gente desistiu, muito por essa questão de aos 17, 16, 17 anos tu tem que estar tomando uma decisão que talvez vai ser para a tua vida inteira, né? Muita gente desiste, então tem gente hoje que está trabalhando com N áreas, tem gente que foi fazer medicina, tem gente que foi fazer culinária, tem gente que foi fazer direito, sabe? Tem colegas que desistiram mesmo. Mas depois, com o passar do tempo, tu vai conhecendo todas as áreas que tu pode atuar. Eu, por exemplo, atuei na Biotecno 2 anos e meio sem tocar em coisas técnicas, praticamente. Só trabalhando com gestão, produção, né? Que não é muito o meu forte. Inclusive, eu até saí para buscar desafios mais técnicos, né? Tu começa a te encontrar, sabe? E tu, daqui a pouco, rodar numa disciplina não é o final do mundo. Tu vê que não é assim. Que as coisas, elas são, o nível é diferente da escola, né? É outra cobrança, é mais impessoal, eu até diria, do que é o professor do colégio, que de certa forma ele tá mais próximo ali, é um contato mais impessoal. Às vezes até se confunde imparcialidade com impessoalidade, isso é chato. Mas tu vai te encontrando e daqui a pouco tu chega lá, né? Então, o mercado em si e as áreas de atuação são muito amplas. Por exemplo, seguir na pesquisa, eu tenho talvez os meus melhores amigos que eu fiz na universidade estão na pesquisa. E os caras estão voando, eles estão aprendendo todo dia. Isso é uma coisa que é muito importante, que é um conselho que eu gostaria de dar para vocês aí, jovens aí que estão começando. O conhecimento, aprender cada dia mais, isso é um combustível que não tem preço, sabe? Tu tá num trabalho, ou tu tá na pesquisa, ou tu tá na universidade, lute para aprender todo dia um pouquinho mais, para se desenvolver, tu vai ver que tu não vai cansar, tá? Tu vai seguir. Voltando um pouco para o aspecto técnico, até pelo tempo reduzido, eu tenho aqui, ó, por exemplo, hoje em dia essa parte de automação, brincar com automação, ou até automação residencial, que é em casa fazer uma aplicaçãozinha, é muito fácil, tá? Depois eu posso eu vou deixar meu WhatsApp no chat ali, se alguém quiser entrar em contato,
pedir links, eu estou super à disposição sobre desenvolvimento, sobre materiais e tal. Por exemplo, aqui eu tenho comigo, um dos hobbies que eu tenho é brincar com microprocessadores, tá? Vou tentar mostrar na câmera para vocês. Esse cara aqui, ó, esse dispositivo desse tamanhinho aqui, eu não tenho uma caneta aqui para comparar ele, mas esse cara aqui tem Bluetooth integrado, conecta com Wi-Fi, você consegue fazer muita coisa com ele, controlar muita coisa na sua casa com ele. Eu, por exemplo, com um desse aqui, controlava uma planta de fabricação de cerveja, uma mini planta, né? Então, esses materiais estão cada vez mais próximos, né, da gente. São baratos, não custam caro. E essa parte do desenvolvimento tecnológico é uma parte que a engenharia de controle e automação está em cima, sabe? Eu até coloquei como título a profissão do futuro, né? Mas eu já acho que é a profissão do presente. E não é só essa profissão do futuro. Isso é um exagero. Mas ela já está aqui, já está batendo na nossa porta, já está no nosso celular, já está na nossa casa, já está no nosso carro. Então, bem, pessoal, basicamente era isso. Vou passar a palavra aí para o Luander e depois estou à disposição aí para trocar ideia com vocês. Valeu. Parabéns, Gustavo. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a engenharia civil. Como a gente estava comentando, alguns devem ter pego no início da conversa. Assim como o Fernando também, de não atuar na área, mas seguiu outro que foi a questão da pesquisa. Eu também me formei na engenharia civil, mas não atuei. Então, eu sou formado em engenharia civil desde o ano de 2018, aqui pela Unijuí, do Campo Santa Rosa. E eu vou tentar falar um pouco mais sobre o porquê escolhi engenharia civil. Então, como o Fernando disse no início, quando a gente está saindo do ensino médio, os nossos pais perguntam: o que tu vai fazer? E qual que é a tua previsão? O que tu gosta? Só que na minha época, talvez por ser muito ambicioso, que é uma das coisas que eu meio balizo na minha vida, assim, a gente sempre quer ter dinheiro. Dinheiro sempre foi uma coisa que todo mundo quer, porque a gente consegue realizar muita coisa com dinheiro. Então, quando eu saí do ensino médio, a engenharia foi assim um boom que precisava de engenheiro, porque os anos iam melhorar, ia ser a melhor coisa, ia ter trabalho para todo mundo, não ia faltar emprego, não ia faltar dinheiro. Era 100%. E eu encabecei aquilo. Tenho na minha família meu irmão e minha cunhada, que são engenheiros, e eles me dando total apoio. Não, vai para engenharia, vai para engenharia. Daí eu pensava, mas a arquitetura também é legal. Não, mas vai para engenharia porque é mais tranquilo, tu vai se dar melhor. Tá. Daí nisso eu parei e pensei, eu gosto de matemática, eu gosto de número, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa meticulosa. Se vocês que são jovens e têm a maioria dessas características, a engenharia é um lugar que vocês podem entrar e vão ser muito bem-sucedidos. Engenharia, tu tem que gostar de números, tu tem que gostar de física, tu tem que gostar de química. Não precisa ser aquela coisa 100%, tá? Porque eu também, assim como o Fernando disse, o Gustavo disse, é difícil. A gente vai penar em alguma matéria, a gente vai penar em alguma coisinha, mas sempre vai ser satisfatório no final. Então, eu falei, não, vou fazer engenharia civil, por todos esses conhecimentos. E fui fazer também. Então, no meio do curso, também quis desistir. Pensei, não, isso não é para mim, não vai dar certo. Mas tu vai conhecendo o mundo da engenharia. Hoje em dia, a engenharia, ela é, como o próprio Gustavo disse, ela é o presente. Então, tudo que a gente tem hoje envolve engenharia. A casa que vocês têm, a rodovia que vocês andam, até o desmatamento, a questão de desmatamento, tudo envolve engenharia. Tudo vai envolver engenharia. E é fantástico tu pensar nisso. E uma das coisas que eu gosto muito é de pensar que eu vou realizar muitos sonhos. Não meus, mas também meus. Porque desde daquela família pobre, que hoje em dia ganha Minha Casa Minha Vida, até aquele empresário que quer ganhar dinheiro com torres de não sei quantos 1000 metros para cima, enfim. E quem vai realizar isso vai ser eu. Quem vai assinar o projeto vai ser o engenheiro, entendeu? E então é uma coisa incrível, porque tu vai participar do sonho de uma família. Hoje em dia, como eu estou trabalhando numa imobiliária, então as pessoas chegam lá e querem casas para morar. Muitas pessoas fazem esse financiamento que o governo está facilitando. Então, e é gratificante tu ver o quanto essas pessoas são felizes por sair de um aluguel e ter a casa própria. E daí tu imagina tu construir essa casa junto com o teu cliente e fazer tudo certinho.
Então, assim, ó, a engenharia é um dos ramos, assim, maravilhosos. E quando que eu percebi tudo isso? Agora, entendeu? Quando eu comecei a ter uma oportunidade de emprego. E isso também é uma das coisas muito importantes dentro da engenharia. Como o Gustavo falou, sempre busquem dia após dia um conhecimento, um pouco de conhecimento. Porque o que acontece e aconteceu comigo e está acontecendo comigo. Quando eu entrei na faculdade, o que eu mais sempre quis na minha vida, porque os meninos muitas vezes não têm festa de 15 anos, né? Então, qual que é a festa do menino? A formatura. Então, para mim, me formar ia ser assim, a coisa que eu ia poder reunir todas as pessoas mais principais na minha vida, ia ser uma vitória muito grande, porque eu ia estar me formando. Então, eu sempre pensei na faculdade, na minha festa, e depois, com certeza, começar a ingressar dentro da engenharia. E o que aconteceu? Eu comecei a focar na faculdade, queria fazer o máximo de matérias possíveis para tentar acabar rápido. E o que aconteceu depois de formado? Me faltou experiência. Me faltou conhecimento do dia após dia. Me faltou ir para a obra. Me faltou ir atrás de um engenheiro que me levasse para a obra, me dizer como é que se fazia aquilo. Me faltou uma pesquisa, como é o Fernando está fazendo, talvez uma pesquisa que me impulsionasse para um emprego que poderia falar sobre aquela coisa que eles estavam precisando. Entendeu? Então, depois de formado, sempre hoje quando eu vou numa entrevista, me perguntam: tu tem experiência na área? Então, eu não tenho experiência, mas eu quero ter. E outra coisa que eu bato muito a cara com as minhas entrevistas é que eu sempre falo: mas me deem a oportunidade, deixa eu mostrar o serviço, me mostrem como é. Eu acho que a gente está aí. E muitas vezes fecha, mas vida que segue. Eu sou uma pessoa que sempre estou de bem com a vida agora, então todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, todo dia eu estou atrás. Então, a minha dica para essa questão de engenharia é sempre busquem algo mais, sempre vão atrás do conhecimento, porque tu vai precisar no futuro. Assim como todas as outras áreas, né? Enfim, jornal, medicina, todas. Tudo precisa dessa base. Então, falando um pouco sobre engenharia, acredito que as outras também sejam 5 anos, né? São 10 semestres, dividido em todos os diversos campos. Então, dentro da engenharia civil, a gente vai ter um pouco da engenharia elétrica, então a gente pode também fazer projeto elétrico, a gente também tem um pouco da arquitetura, a gente faz projeto arquitetônico, mas aquela coisa, o engenheiro é o grosso, o arquiteto vai dar a repaginada, entendeu? Mas isso não quer dizer que o engenheiro não possa se especializar também na arquitetura, porque hoje em dia um engenheiro começa lá, desde a nivelação de um terreno até o final da casa, fazendo todo ele inteiro sozinho. Como eu disse, constrói o sonho inteiro de uma família. A gente pode atuar em diversas áreas, como o Fernando atua, ele faz pesquisa. Tu pode atuar só como engenheiro desenhando projeto, como orçamentista, como fazer asfalto, fazer ponte, enfim, tudo. E uma das coisas muito importantes da engenharia é o teu poder de liderança. Porque como tu é responsável por aquilo, então tu vai coordenar uma equipe. Tu vai todo dia lá na obra ver como é que está sendo a tua obra, porque é o teu nome que está em jogo. Então tu tem que saber que aquilo tem que dar certo porque é o teu nome, é a tua profissão que está em jogo. Então tu vai fazer aquilo com muito cuidado, sendo muito meticuloso e muito organizado, como eu falei no início. Então tem toda essa questão de liderar a equipe, liderar pedreiro. A engenharia, ela pode ser fácil, mas ela tem muitas das coisas difíceis, que a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que lidar com ânimos, a gente tem que lidar com, enfim, diversas adversidades, que cada pessoa tem as suas características. E o engenheiro tem que lidar com essas diferenças. Então, também, uma das coisas que a gente diferencia, que eu vejo muito hoje em dia, depois de formado, é que tu pode trabalhar numa empresa privada, tu pode ser funcionário de alguma empresa, mas hoje em dia na engenharia tu pode ser o próprio empreendedor, porque tu pode abrir a tua empresa. Então a tua casa, o teu quarto pode ser a tua empresa. O que tu vai precisar? Tu vai precisar do teu computador para projetar, e o que vai acontecer? Tu vai falar pessoalmente com os teus clientes. Então tem essa possibilidade. Tu pode trabalhar para alguém, como assim tu pode ter o teu próprio negócio. A maioria dos meus colegas, eles abriram empresa
e muitos já trabalhavam na área. Mas uma das coisas que foi bem difícil assim foi que hoje em dia o mercado não está tão bom quanto ele era em 2011, quando eu queria entrar no mercado. Então eu queria entrar já achando que eu ia ganhar os meus 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil, 10 mil, 20 mil. E não tá assim. Hoje o mercado está muito mais fechado por toda essa questão política, enfim, social. Hoje em dia a gente não está conseguindo construir tanto mais, mas enfim, é uma carreira muito valorizada. Então, se tu sabe trabalhar, se tu quer trabalhar, vai ter emprego, vai ter oportunidade, mas tu tem que buscar. Tu tem que buscar. E assim como o Fernando disse, o olho tem que brilhar. Não adianta. Hoje em dia, eu já pensei em muitas possibilidades de fazer uma nova faculdade. Hoje em dia eu já pensei, vou fazer odonto. Acho que odonto eu vou gostar. É uma coisa que, mas, sabe, tem que brilhar o olho. E hoje eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar e pensar como engenheiro. Então eu já deixei o sonho ou a possibilidade de fazer outra coisa de lado, porque eu vi que começaram a abrir algumas portas. E o importante é tu acreditar, tu ter fé que vai dar certo, o teu momento vai chegar. E o principal é tu acreditar, tu correr atrás, e o retorno sempre vem. O retorno, eu acredito muito nisso que enfim, as coisas vão dar certo no momento certo, quando tem que dar certo. E a engenharia é essa coisa, tu tem que ser certo, tu tem que ser exato, tu não pode falhar, porque assim como a gente constrói sonhos, às vezes o pequeno cálculo, a pequena vírgula errada faz toda a diferença. Então é uma coisa assim que tu tem que ser muito organizado, muito cuidadoso, porque como a gente viu, tem muitas coisas que acontecem de tragédias que envolvem prédios, enfim, que às vezes é muito questão de erro de projeto. E quem é responsável é o engenheiro. Então, quanto mais conhecimento tu tem, melhor tu vai aplicar ele na prática, né? Eu não sei como é que é a questão dos meninos ali de valores, mas eu acho interessante trazer essa questão de valores, que hoje uma média salarial de engenheiro civil, mais ou menos assim, ela gira em torno de 8 mil reais, dependendo muito da empresa que tu trabalha, dependendo muito, não sei como é que é a tua, Fernando, o que você pode dizer sobre. É que, na verdade, um dos problemas ali é que o CREA estabelece um piso, né? Acho que é 8 salários mínimos, né? Vamos dizer 8 mil reais, bem como tu falou. Seria o piso, né? Só que aí tem muitas empresas que vão lá e te contratam aí ter pagando 3 mil, 4 mil. Pode ocorrer isso. Sim, exatamente. Mas é um trampolim, como o Wander estava falando, é um trampolim para conseguir um emprego melhor, né? Então, isso... E é aquela coisa, tu vai se destacando, eles vão vendo teu destaque e tu vai recebendo mais. Quanto mais tu fizer, mais tu se mostrar capaz, vai aumentando consequentemente porque eles vão valorizar. A pessoa que tem especialidade, ela vai ser valorizada ainda mais no ramo da engenharia. Eu falando por mim, assim, eu nunca trabalhei como engenheiro no sentido da CREA, assina projeto. Não tenho a carteira do CREA, não fiz, não estou pagando anuidade, tá? Por quê? Porque eu não vou usar. Não vou usar. Hoje meu emprego é como analista, tá? Eu tô como analista. É assim, o mercado absorve assim, não se iludam com o guia do estudante lá que diz que a média salarial é isso, é aquilo. Não funciona assim, as empresas têm um orçamento, têm um teto, é difícil entrar. Se tem uma empresa ali que tem, às vezes, dependendo do tamanho, tem 4, 5 engenheiros, mas é um que vai assinar, por exemplo. E aí esse cara que vai receber o piso, ele não vai ter o piso para todo mundo ali, né? Vamos dizer assim. E vai trabalhar igual todos. Isso, e varia muito do mercado, por exemplo. Por exemplo, na minha área, ou até em outras, eu conheço o pessoal que trabalhou em engenharia civil, produção, elétrica, mecânica, que foi para plataforma petróleo. Os caras tiram ali 8 mil reais, tranquilo. Tá? Um programa de trainee da Ambev, vamos lá, 7 mil reais para iniciar. Tá? Agora, uma empresa menor, daqui a pouco, o ramo de metalurgia Santa Rosa, tem que pagar 2.500, 3 mil reais, entendeu? Não é um céu de brigadeiro, assim, os salários, assim, além do mais, com toda uma questão de construção do que é um engenheiro, para que serve.
tu vai ouvir muito na tua carreira, tu indo para campo, o Loder deve saber, por exemplo, com o pedreiro, ou então eu trabalhava na indústria com o cara do chão de fábrica ali. Tu é engenheiro, tu tem que saber. Não é verdade isso. Exatamente. Tu não vai saber de tudo. Tu nunca, cada vez tu vai te tornar mais especialista em alguma coisa. E hoje em Entendeu? dia, essa questão de prática, tu chega e a pessoa que vai te contratar, ela já quer que tu faça tudo. Ela quer que tu faça o projeto, ela só vai assinar por ti, entendeu? Então é isso uma das coisas que o mercado é bem ruim, assim, nessa parte de eles querem uma pessoa completa que saiba fazer tudo e eles não querem te ajudar. Não sei se Meninos, É, chegamos agora então às 13h40 e conforme a nossa organização, então, agora nós temos um espacinho para perguntas. Até o momento nós não tivemos dúvidas no bate-papo, no chat, mas se alguém tiver interesse, por favor, pode deixar ali ou até mesmo ligar o seu microfone, habilitar a sua câmera. Enquanto o pessoal vai organizando e pensando o que tem para perguntar, nós temos algumas dúvidas nas redes sociais. Nós recebemos algumas mensagens no Instagram do clube e eu vou ler uma delas e depois a gente passa então para a dúvida da Ana Luísa, certo? Então, a dúvida que surgiu por lá é a seguinte: quais áreas de atuação com mais projeção de crescimento? Vamos lá, quem responde essa? Áreas de atuação com mais projeção de crescimento. Acho que tá bem pro Gustavo essa. assim, ó. Vou lá com a conversa da profissão do futuro de novo, né? Hoje em dia, que eu vejo, assim, né? Olhando o mercado, analisando as situações. Projeção de crescimento. Essa questão da indústria 4.0 que eu apresentei ali, cara, isso aí que nem dizia um gestor meu, pão quente, tá? Sempre vende. É um negócio que o profissional que vai, por exemplo, para o mercado industrial da engenharia tem que estar atento nisso aí, tá? Então, indústria 4.0. A questão da automação, tu pode trabalhar com automação sendo elétrica, por exemplo, no meu caso, né? Automação, robótica, crescimento de plantas automatizadas aí, crescimento total. E, além disso, se tu for analisar questão vamos dizer assim, crescimento no Brasil. O Brasil, às vezes, as coisas acontecem um pouquinho depois dos países desenvolvidos, né? Mas, olhando de cima, assim, que eu consigo ver hoje, desenvolvimento de software é uma coisa que está muito em alta, está bastante em alta. Eu vejo muita gente saindo para trabalhar como desenvolvedor aí às vezes específico para iOS, desenvolvimento de aplicativo, trabalhar no iFood, trabalhar no Agibank, sei lá. Tá muito em crescimento, tá? Isso dessa área. Essa parte gerencial também, se esperam profissionais muito dinâmicos e que tenham uma capacidade de absorver conhecimentos de várias áreas, também é importante. Acho legal. Talvez até o Savia pode dar uma mão para nós, que nessa parte de produção aí tem coisas que eu fiz disciplinas com a produção porque eu queria aprender alguns detalhes que, quando tem uma visão só técnica e tu vai pro mercado, tu acaba sofrendo. Tu precisa ter uma visão, tu tem que enxergar as coisas de cima, né? A parte da produção, a parte eu diria que a principal engenharia de produção é auxílio à tomada de decisão. Tu ter ferramentas, análises, métodos para que tu auxilie o gestor a tomar a decisão. Por exemplo, então, tem uma decisão que qualquer área, enfim, precisa tomar, e ela tem vários critérios. Então, tem métodos multicriteriais, que nem a gente chama. Isso daí é algo que está bem quente. Na parte de elétrica, posso falar que estou trabalhando em ambas, né? Também ligada à parte elétrica, apesar de estar na produção, a parte de renováveis, a parte de fotovoltaica está quentíssima, quentíssima. Tem 1 milhão de empresas. Tá louco para nós. Não é isso, mas isso na parte das integradoras, que é na parte de baixo da cadeia de valor, mas pega até para cima, assim, ó, é um mercado que está muito aquecido, é um mercado que está crescendo de uma maneira muito intensa, cada vez mais incentivos e tudo mais. Então, a fotovoltaica e eólica também tá muito bem, mas a fotovoltaica a gente muito por causa da geração distribuída, né?
que é, por exemplo, eu poder ser produtor e produzir energia ao mesmo tempo. Tá? Então, isso... E essa parte que não é muito falada, que eu estou pesquisando agora, perdas não técnicas, ela sempre está em alta, principalmente em países como o nosso, nessa parte é um país mais, vamos dizer, não é dos desenvolvidos, né? Então, por exemplo, tem uma concessionária que aqui do Rio Grande do Sul, que no ano de 2018, prejuízo com perda não técnica, ou seja, fraude, furto de energia, etc., 175 milhões de reais. Então, é algo que, se tu mete a mão ali, tu consegue estar desenvolvendo soluções para isso, é algo que um profissional pode ganhar muito dinheiro em cima disso também. Essa parte que tu comentou de renováveis, né, tá muito em alta, tem essa parte de pesquisas aí, eu confesso que eu fui a alguns simpósios só, smart grids, microgrids e tal, né, de geração de energia e consumo dentro do próprio local, tudo conectado, né, essa parte de conectividade aí também já tá entrando na parte da elétrica aí, que é as questões das medições, aí tem um pessoal que ganhou, daí de Santa Maria, que ganhou o prêmio Santander até, uma proposta de empresa aí com a ideia de fazer gerenciamento, acho, da iluminação pública, algo do tipo, eu não sei, né? Então, esse mercado mais, nesse aspecto mais de desenvolvimento, assim, de renováveis é um mercado também bem forte. E essa parte de automação, assim, eu falo por mim, eu sei que está bem alta. Tem bastante vaga de emprego, para São Paulo ali é cheio de vaga de emprego, Europa também, bastante vaga de emprego. Meninos, E se fala muito, né? perdão pela interrupção, Gustavo, mas precisamos seguir com algumas dúvidas que temos aqui no chat. Então, a primeira que foi enviada foi pela Ana Luísa. Ela colocou o seguinte: qual a maior dificuldade do engenheiro civil? Luander, de uma forma assim um pouco mais prática, você conseguiria ajudá-la? Ana, respondendo como Luander, hoje em dia a questão do emprego ela é muito concorrido. Hoje em dia, aqui na minha cidade, pelo menos, tem muita gente que está fazendo, muita empresa grande que faz e muita gente que está fazendo em casa. Então, hoje em dia, o mercado é bem concorrido aqui em Santa Rosa. Enquanto estudante, foi muitas vezes tentar juntar prática com faculdade, entendeu? Eu podia ter aproveitado muito mais a faculdade e ter demorado um pouco mais para me formar, mas pelo menos eu ia ter um pouco mais da prática também, ou eu ia conseguir estudar mais para ter um Lattes melhor para o futuro. Enfim, são essas dificuldades, mas o mercado de trabalho hoje em dia está sendo uma dificuldade para mim, Luander.